Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar as nossas aulas agora sobre as teorias acerca do universo, né? O que eles pensavam. Só que agora nós vamos exercitar um pouco mais essas teorias em algumas questões dos exercícios da apostila da plataforma do Aplix. Então, vamos tirar as dúvidas que às vezes podem ter surgido nessas questões. Espero que seja bem esclarecedor para vocês. Vamos analisar agora essa ilustração. Quando vemos um grupo de ciclistas assim, como nessa foto, é habitual a gente pensar que eles estão em movimento. Mas do ponto de vista da física, este pensamento está incompleto. Como assim incompleto? Para concluirmos se um corpo ele está em repouso, ou seja, parado ou em movimento, temos que ter um referencial. Nós temos que comparar a posição desse corpo com algum objeto, algum ponto de referência. Por exemplo, é correto afirmar que esses ciclistas estão em movimento em relação ao solo. O solo está ali paradinho, mas eles estão em movimento em relação ao solo. Os ciclistas também estão em movimento em relação ao planeta Terra. Eles estão se movimentando. Os ciclistas também estão em movimento em relação às árvores que eles encontram no caminho. As árvores estão paradas, mas eles estão em movimento. Então, em relação ao solo, ao planeta Terra ou às árvores, esses ciclistas encontram-se em movimento, porque em relação a eles, a posição deles está mudando ao longo do tempo. Assim também, se eu estivesse parada, observando, então para mim eles estão em movimento. Mas também eu posso afirmar que cada ciclista está em repouso ou parado em relação à sua bicicleta. Porque a bicicleta está junto com eles ali, então em relação à bicicleta eles estão parados. A posição deles não vai mudar em relação à bicicleta, porque eles estão ali sentados na bicicleta. Então eles estão sempre ocupando a mesma posição, então logo em relação à bicicleta eles estão em repouso. É mais ou menos a gente dentro de um ônibus, né? Estou eu de um lado do ônibus e está você do outro lado do ônibus. Em relação a mim, você está parado. Mas se tivesse uma outra pessoa lá fora do ônibus, em relação a ela, nós estamos em movimento. Então, por isso que pode-se dizer que esse pensamento de que os ciclistas estão em movimento é incompleto. Então, logo a resposta dessa primeira questão da apostila, que é essa questão aí, você poderia colocar, do ponto de vista da física, este pensamento está incompleto. Para concluirmos se um corpo se encontra em repouso, quer dizer parado ou em movimento, devemos sempre comparar a posição desse corpo com o objeto ou ponto de referência. Então, logo a resposta correta seria a letra A: incompleto, repouso e movimento. Espero que tenha entendido essa questão. Então, para analisar se um corpo está em movimento ou não, tem que ter um referencial. Qual seria o referencial? Eu seria o referencial, uma árvore que está parada, a bicicleta, para saber se o corpo está em movimento ou em repouso, certo? Vamos para a segunda questão. Então, a questão número 2 tem o seguinte enunciado. Aristóteles, que viveu entre 384 a 322 a.C., foi considerado por muito tempo como o pensador mais conhecido. De acordo com as suas anotações, foi feita a seguinte afirmação: o universo físico era dividido em 4 essências. Universo físico. Considerando essa afirmação, assinale a opção em que a resposta e a sua explicação estão corretas. Então, nós já vimos algumas explicações sobre Aristóteles no nosso vídeo, e nós vimos que ele dividiu o universo em duas partes, né? Supralunar e sublunar. Supralunar acima da Lua, que era divino, era a região perfeita. A substância que existia ali era o éter. E a sublunar, abaixo da Lua, que era a região imperfeita. Ele dividiu em 4 essências: terra, água, ar e fogo. Vamos ver qual é a resposta correta então. Letra A. Está correta a afirmação, pois Aristóteles dividiu o universo em ar e terra? Não. Está errado.
Letra B. Está incorreta a afirmação, pois Aristóteles dividiu o universo em terra, água, ar e fogo. Não foi o universo que ele dividiu em terra, água, ar e fogo. Foi a região sublunar que ele dividiu em terra, água, ar e fogo. A região física, né? O universo físico. Letra C. Está correta a afirmação, pois Aristóteles dividiu o universo em duas partes, sublunar e supralunar. Perfeito, muito bom. Sublunar, região imperfeita, terra, água, ar e fogo. Supralunar, a região perfeita, o éter. Então, de acordo com aquela afirmação acima, isso daí está certo. E letra D. Está correta a afirmação, pois Aristóteles dividiu o universo em fogo e água. Não, está errada. Ele não dividiu o universo em fogo e água. Ele dividiu o universo em supralunar e sublunar. Vamos agora para a questão número 3. O enunciado é o seguinte: Nicolau Copérnico, um matemático e astrônomo polonês, propôs que a Terra não está no centro do sistema solar e sim o Sol. Esse modelo, que é o mais aceito nos dias atuais, é chamado de modelo heliocêntrico, né? Porque o Sol tem muito hélio na sua composição, então hélio no meio, ou seja, Sol no meio, no centro. A esse respeito, é correto afirmar que, letra A, no geocentrismo, o Sol é o centro do sistema solar e do universo, diferentemente do terraplanismo, em que a Terra se encontra nessa posição. B. O terraplanismo propõe que a Terra possui formato planificado, diferentemente do heliocentrismo, no qual a Terra tem formato ovoide. Letra C. No heliocentrismo, a Terra fica no centro do sistema solar e não o Sol, como no terraplanismo. Completamente errado, né, gente? Heliocentrismo é o Sol no centro. Letra D. No geocentrismo, a Terra é o centro do sistema solar, enquanto no heliocentrismo essa posição é ocupada pelo Sol. Resposta correta, letra D. Geocentrismo, Terra no centro. Heliocentrismo, hélio no centro, ou seja, Sol no centro. Então é assim que a gente vai responder o número 3. A resposta correta é a letra D. Questão número 4 tem o seguinte enunciado: marque a alternativa correta a respeito do modelo astronômico proposto por Cláudio Ptolomeu. Ptolomeu veio antes de Copérnico. No geocentrismo, o Sol é o centro do sistema solar e do universo, diferentemente do terraplanismo, em que a Terra se encontra nessa posição. Não. B. O terraplanismo propõe que a Terra possui um formato planificado, diferentemente do heliocentrismo, na qual a Terra tem um formato ovoide. Também não era isso que Ptolomeu defendia. No heliocentrismo, a Terra fica no centro do sistema solar e não o Sol, como no terraplanismo. Não. No geocentrismo, a Terra é o centro do sistema solar, enquanto no heliocentrismo, essa posição é ocupada pelo Sol. Então, Ptolomeu, ele propunha esse tipo de universo, né, em que a Terra é o centro do sistema solar. Teoria do geocentrismo. Enfim, o universo é algo extraordinário. Nós não somos melhores do que o universo. Na verdade, somos parte dele. Então, nada melhor conhecermos mais a fundo o meio em que estamos inseridos, o universo. Bem-vindos à física.